nós. noite, Rafa. Coladão. Estamos aqui de novo. 2025 Finalmente, né? chegou. Hoje é um dia que a gente está voltando de férias, para a gente poder contar um pouquinho do nosso recomeço, um pouquinho das histórias. É? E para começar aí, a gente aqui dar aquela aquecida aqui no podcast. Vamos trazer nosso programa Expresso Inspira. Quem quer ser o contemplado? Deixa eu ser, né? Ah, Deixa então eu vamos lá, então. ser. Abre aí. Vamos puxar uma aqui, ó. Isolar-se no próprio sofrimento é permitir que ele destrua o interior. Frida Kahlo. Kahlo. Quando tentamos esconder e reprimir o medo e a raiva, permitimos que o sofrimento provocado por essas emoções devore o nosso interior, aniquile nossas expectativas, a fé e a esperança. O que você tem feito para tentar canalizar de forma construtiva as suas emoções? Licença, licença. E aí, você tem vai falar, Rafa, sobre reprimir emoções, hein? Cara, Isso aí é só é o sua seguinte, zona né? de Eu vou competência. falar um pouco sobre isso aqui. Essa fala é uma fala de quem já sofreu. Não existe você reprimir emoções se você não as conhece, e muito menos não as sentiu. Tem gente que passa a vida inteira sofrendo por causa das suas próprias emoções. Mas o segredo está em você aprender a lidar com elas. Tudo na vida são fases. Então, vou dar um exemplo, tá? Quando você é jovem, tem aí 12, 15 ou mais, 17, 18, e você conhece alguém e você tem aquela paixonite, seu primeiro momento de experienciar aquela emoção, normalmente essa emoção é muito exacerbada, porque você não sabe lidar com ela, você não sabe reagir com ela. E aí ela vai fazer você ter comportamentos que normalmente você não teria. E é só quando você aprende a lidar com isso que você consegue aprender a usufruir desse sentimento e se comportar das melhores maneiras para você conquistar aquilo que você precisa conquistar. Então, quando ela fala que isolar-se no próprio sofrimento é permitir que ele destrua o seu interior, isso é necessário. Porque não há construção sem desconstrução. A gente é feito de esquenta e esfria, e o que há de novo ali, você vai se tornando. Então, esse mix, essa conjuntura de emoções é o que te constrói. Você vai perceber que existem pessoas muito inteligentes, pessoas muito legais, pessoas muito para frente, mas que elas são presas em determinadas emoções que elas não conseguiram superar. Uma curva da vida. É isso, cara. Então, conhecer-se é justamente atravessar esse processo. É doloroso? É. Mas faz você conseguir ser uma pessoa que consiga canalizar suas emoções. Mas não tem como não sentir. Você falou uma parada legal. A gente vive num esquenta e esfria. Eu carinhosamente vou colocar uma coisa a mais aí. É o esquenta, esfria e bate. Né? E a gente não pode esquecer, né? Você está comentando sobre uma paixão nosso primeiro amor, né? Nossa primeira paixão. Eu acho que é um evento canônico, né? Como assim, tipo, a gente vai ser amigo para sempre. Aquelas Cara, isso coisas tudo. todas, a gente precisa passar por isso realmente. E aí, por que que eu falo esquenta, esfria e bate? Né? Porque, para mim, é como se fosse uma espada sendo forjada. Uhum. Né? Então, você pega um pedaço de metalão ali, um pedaço de aço, todo mal feito, todo sem forma, aí você coloca lá, deixa ele esquentar, você tira, bate, bota na água, depois você bota no fogo, depois você tira, bate. E a vida é feita disso. Quando a gente é, fala sobre a solidão e o sofrimento, que hoje é uma coisa muito comum, né? Uhum. A gente vê aí nas redes sociais coisas assim desse assunto que é esmagador, né? Que o cara prefere ser solitário, mas não sofrer, né? Isso é não reconhecer o próprio sofrimento, né? A gente percebe que as pessoas hoje elas estão preferindo se negar a passar pelo processo,
né? Porque, como você bem disse, a gente precisa desse processo para a gente emergir do casulo, para a gente começar a se tornar uma pessoa melhor, para a gente passar a conhecer pessoas, né? Sim, De um escalão acima do nosso, né? Porque quando a gente sofre, a gente deixa de querer caminhar com as próprias pessoas, com as mesmas pessoas, sim. né? Porque, ó, eu passei, particularmente, eu prefiro mil vezes conversar com um cara que eu sei que ele tem experiência em qualquer assunto, né? Vamos por aí, vamos catalogar esse pessoal. Eu prefiro conversar com um idoso sobre N assuntos, que é uma das coisas que eu mais faço na vida, é falar com um idoso, do que conversar com um cara da minha idade. Porque o cara da minha idade, muitas vezes o cara não entendeu que ele precisa passar por essa solidão, às vezes, porque a gente até falou aqui sobre aquele fundo do poço, tem gente que decide se vai ter mola ou se vai ter lama. Ah, a gente já falou aqui sobre a necessidade de você ter aquele período sozinho para você, pô, eu que fiz, eu tô aqui porque eu plantei, eu tô Uhum. aqui porque em um dado momento na vida eu pensei com o coração, não com a cabeça, nem você está bem disso também, né? Quando você está apaixonado, você costuma agir da maneira que você não está acostumado, né? Que é nessa hora que você faz cagada, é nessa hora que você magoa os outros, é nessa hora que você percebe que não tem mais volta aquilo que você fez, e é também Sim. nessa hora que você escolhe a reclusão, né? E aí você, na reclusão, você percebe essas besteiras também, né? E é Você, onde se amadurece. exato. Aí falou, não, pô, eu acho que eu me passei, eu acho que eu não deveria ter falado, eu acho que eu não deveria ter ido lá, eu acho que eu não deveria ter feito isso ou aquilo. E aí, com isso, a pessoa enrijece e os maduros, vamos deixar isso claro, os maduros reconhecem, retrocedem e tentam melhorar o caminho para que lá na frente a situação seja diferente. Ó, Rafa, uma coisa interessante, né, que você comentou, é sobre isso ser um processo, né, da pessoa, ela reprimir aquele sentimento e depois ela trabalhar naquilo. Sim. E me destravou uma memória, olha que coisa louca, né, que você falou assim, quando a gente é criança, adolescente, né, Uhum. pré-adolescente, a gente começa a ter que lidar com alguns sentimentos que a gente não conhece, às vezes aquela paixonite. Me veio uma recordação de quando eu estava lá no ensino, primeira, quarta série, eu não lembro, Fundamental. Fundamental. fundamental, né? No fundamental, não era a minha primeira paixonite, porque a minha primeira paixonite foi uma menina lá da escolinha, assim. Uhum. Mas assim, aí é muito criança, né? Mas assim, agora vamos falar quando você. Realmente bateu ali um sentimento. Você já tá, né, um pouquinho mais maiorzinho. E eu fui dar um brinco para essa menina, né? E ela jogou no chão e pôs em cima. Olha aí. Já me aconteceu, já me ocorreu. Na quarta série, isso, na quarta série, eu acho. E me destravou essa memória. Na hora que você comentou sobre o sentimento, me veio isso na memória. Aí eu falei, será que isso causou algum dano lá dentro? E às vezes eu posso ter algum comportamento hoje em dia por conta disso que eu passei lá atrás. Pode, cara. Se você não superou, pode. Tipo assim, eu nem penso nisso, né? Nem me recordei agora. Ele que destravou essa Cara, memória. isso é uma coisa interessante. Você que é A, psicólogo, a você... psicologia, a psicologia ela comenta sobre esse tratamento do passado, mas nem sempre é consciente. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Se eu falar assim para vocês, você sabe o que é um carro? Todo mundo vai falar que sim. Se eu falar assim para você, ó, pensa no carro mais top que você consegue lembrar. Você vai lembrar talvez um que você gosta, um da sua família, ou um que seja do seu desejo. Mas se eu falar assim para você, pensa no primeiro carro que você já viu, Caraca, não dá. é muito difícil lembrar. É. Porque ele, muitas vezes, ele não foi marcante. Mas se não fosse por ele, você não ia saber o que é carro hoje. Então, cara, é É. isso, mano. Quando você traz esse exemplo que para você destravar uma memória, tem uma carga emotiva. Mesmo você não agregando valor naquilo, você fala assim, poxa, cara, hoje, tipo, mas é através daquilo que todas as outras coisas aconteceram. Nossa, agora você Pode abriu. ser que, por exemplo, depois desse evento, eu comecei a tomar mais cuidado para me comunicar com a menina. Isso aí. É algo Ou às muito vezes pode ser que eu tenha complexo, né? evitado ainda presente. Vai saber.
Ou brinco. Às vezes eu Cara, brinco, o objeto, é eu o não seu vou mais dar banco, é brinco, o seu já banco de gostei. dados, cara. Você teve É, uma as estatísticas experiência. que o cérebro vai, a gente vai aprendendo através de estatísticas, Você né? fez É o que eu você tenho. trouxe estatística. Essa estatística, ela não é só um número, ela é Ah, não, sim. sentimental. Então, É. cara, quando você for se comportar na próxima vez, cara, isso você leva em consideração. Porque é o repertório, né? A gente vai aprendendo através das Exatamente. experiências, né? E O aí, cérebro quando vai. você superou e você deu o próximo passo, isso ficou menos importante. Arquivado. Isso aí. Porque você superou. A gente está falando Interessante. de uma pessoa que é uma pessoa histórica, né? Que é Frida Kahlo. Não sei se já assistiram um filme dela, que é com a... Não vou lembrar o nome da atriz agora. Mas tem um filme dela que é muito bom, comprido, mas é muito bom, que mostra por que ela se tornou aquela revolucionária. Então, você vai ver que na infância dela, ela já tinha uma vida completamente à frente da onde ela estava. Então, ela estava num convento, né? Naquela época ela estudava num convento, mas no convento ela tinha um relacionamento com um cara lá, né? Então, toda hora estava transando com o cara, entrava em armário e tal. Depois, ela sofreu um acidente, que ela ficou praticamente por meses numa cama com gesso até aqui. Ela, conforme foi melhorando e tal. E quando ela estava terminando de se recuperar, né, o cara foi até ela para falar que ele ia ter que ir embora do país, ir embora da cidade com os pais. Porque eles eram garotos, né? Eles tinham um relacionamento, mas eles eram garotos. E ela fala assim para ele: eu vou começar a desenhar uma borboleta no meu gesso, né? Então um dos braços dela ainda está engessado, e quando eu terminar, eu não quero você aqui. Ela começa a desenhar, fria, desenhar, e o cara sai. Quando ele sai, ela começa a chorar. Desse momento do filme para frente, ela começa a tratar os homens de outra maneira. Por quê? Porque ela criou na cabeça dela, sozinha, criou na cabeça dela que ela ia seguir com esse cara o resto da vida. Quando chegou a vida botando o pé no pescoço dela, ela foi lá, cortou essa ruptura e começou outra. Por quê? Mais para frente, ela passou metade do filme se negando a se relacionar. E depois ela foi se relacionar com um cara que conquistou ela, É diferente. entende? E depois que esse cara conquistou ela, ele começou a sair com a irmã dela. Que Aí, treta, hein? aí ela pegou, vai Novela vendo. mexicana. Aí ela pegou os dois e rompeu com ele. Daí para frente ela se tornou uma revolucionária. E detalhe, começou a se relacionar com ambos os sexos. Por quê? Quando ela pegou ele saindo com a irmã, ela quis se equiparar em valores sexuais e morais por se achar melhor do que ele. Não que ela não fosse, né? Porque eu acredito que só pelo fato dela botar o cara para correr, ela já dá um passo à frente. Então ela começou a fazer esse tipo de coisa, né? Foi o que deu a entender. Para eu não sou menos do que ele. E aí o que acontece? Se a gente for parar para analisar essa situação, que nem eu também já dei brinco também, já me jogaram um brinco no chão, pisotearam, eu Olha tive que aí. fazer a ruptura do quê? Para quem eu dei o presente? Por que eu dei o presente? E se a pessoa realmente merece. Por quê? Porque depois, anos depois, eu dei um presente para uma pessoa, né? Minha esposa, um brinco, e me veio taquicardia na hora. Me veio taquicardia. Vai Falou, que, né? meu Deus, né? Estatisticamente, ele já tinha Né? Aí o aquilo. cérebro fala, amigo, não, 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 não. E aí Seu corte. ela, nossa, que lindo, adorei. Já tirou, já vestiu, já fiquei. Eu nunca cheguei nessa fase. E agora? Bugou. E quando Tela isso azul. travou, cara. Porque quando isso aconteceu, foi Tela azul. o que você disse. Aquilo foi arquivado. Porque foi substituído por uma situação Nova, cara. totalmente adversa. Você tava apertando F5 que nem louco ali. Entendeu?
Nem eu tava comentando com um amigo meu hoje, né? Hoje em dia, os caras têm que ser mais ligeiros para conquistar a mulher, né? Então, qual que era a minha estratégia? Ela tá vendo isso, eu tenho certeza que ela vai ver isso. A minha estratégia era o quê? Estou interessado em alguém, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou levar ela para comer um podrão. Se ela comer com classe, eu não quero. Entendeu? Tem que comer igual um pedreiro, tá ligado? A O linha de Shrek, corte, ó, a linha Tem que de ser corte aqui, tem que ser mafió, né? tem que comer igual um pedreiro, abrir o negócio e comer e tal. E aí eu lembro que eu fui com a minha esposa, né? Na época a gente estava começando, tinha 2 semanas de namoro, eu levei ela para comer, não vou falar o nome porque não dá para patrocinar. Aí eu levei ela para comer num lugar aí que fazia um podrão brabíssimo, né? E ela devorou aquilo, eu fiquei olhando, falei, eu vou casar com essa mulher, rapaz. E era uma ruptura, porque já teve momentos na minha vida que eu fui com alguém comer e, nossa, mano, essa menina não come assim na casa dela, não. Tipo, sabe? Então tem essas situações que a gente traz para nossa vida que nos causam um pouco de insegurança, né? Que a gente é obrigado a ressignificar, né? Para a gente conseguir passar por situações e tal, né? Que nem você já deve ter visto um cara lendo em público, né? Eu vi isso uma vez com o Paulo e eu fiquei, cara, que doideira. Qual é o nome da professora? Aí o cara com o papel assim, quê? Qual é o nome da professora? Mas que professora? Ah, que te falava que você era um burro, que você era um idiota, que não sei o quê. O cara travou-se. Na hora que o cara enrijeceu, eu falei, mas o que está acontecendo? Aí o Pablo falou pro cara, xinga ela aí. Aí o cara xingou a mulher pra caramba, assim, mas xinga mais, tá, tá, tá. Aí o cara xingou pra caramba, agora lê. O cara começou a ler direito, bicho. Por quê? Provavelmente o cara na infância foi esmagado Bloqueou. pela professora e aí teve essa ruptura. Então, tipo assim, é uma coisa normal, porque se a gente tem a sorte de encontrar pessoas com esse nível de conhecimento, a pessoa vai trazer a gente para a realidade. Entendeu? Se a gente tiver o azar de não encontrar essas pessoas, ela vai ficar dentro dessa frase, mergulhada no sofrimento. Porque a dor, ela é necessária. Quando a gente vai nascer, as mães, elas passam por dores. A gente, quando a gente está na academia, a gente passa por dores. A gente, quando está com uma ruptura de um relacionamento, seja ele qual for, a gente passa por dores. A gente, quando vai, sei lá, num quiroprático, a gente passa por dores. Se você que é um cara que está tendo uma experiência nova, trabalhar com uma criança, Meu Deus do céu! o mesmo exemplo ali do carro é o exemplo para ele para qualquer coisa que ele está tendo agora. Qualquer coisa. Tudo é novidade. Só que a partir do momento que ele começar a estruturar o pensamento e ele puder ter o poder de escolha, se você podar criatividade e poder de escolha, ele não vai ser uma pessoa que vai superar fácil os desafios. Sabe uma coisa que eu falo bastante? Com certeza. Falo muito, muito, muito. Não faz isso. Não para ele, as pessoas. Porque eu fui um cara que, antes de eu sair, né, debaixo das da minha mãe, tinha medo de tudo. Pois é. Né? E aí, quando eu me vi no mundo aí, né, no mundo sem eira nem beira, eu tinha que fazer, aí eu fui obrigado a passar pela forja, mas eu tive que me forjar, É isso aí. né? Porque meu pai não estava lá para fazer isso comigo. E aí eu quero ser esse cara com meu filho. Então, tipo assim, obviamente, né, que minha esposa tem medo de barata, medo disso, daquilo e tal, e eu tenho que estar lá. Entendeu? Dane-se que eu tenho Tem que ser medo o de cara. barata, dane-se que eu tenho medo que nem eu tenho pavor de cobra. Eu vejo cobra na televisão, eu tenho vontade de sumir nas coisas. Hoje eu não faço mais, mas num período muito próximo, né, uns 2 ou 3 anos atrás aí, se eu visse cobra em qualquer lugar, eu subia em algum lugar. E ficava ali uns 2 minutos ali até eu. Mas aí vem a parada da responsabilidade de você Hum. proteger a sua família. Então, amigo, se aparecer uma cobra em casa hoje, ela tá perdida. Ela tá perdida. Se ela não sair, porque assim, minha opção é nunca matar, né? Sim. Mas se eu ver que ela não vai sair, amigo, ela vai a óbito. Sem problema nenhum, porque teve essa parada do sofrimento.
né? Ah, mas por que que você teve medo de cobra? Foi de F. Uma cobra já me picou aqui, ó. Assim mesmo. Eu Experiência. fui da minha casa, que eu morava em Águas Claras, eu fui de lá andando até o pronto-socorro com a cobra aqui, ó. Ô, Precisou de louco. 4 pessoas para abrir minha mão, que a Ô, cobra estava louco. morta. Ô, louco. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, não é Sim. qualquer coisa. Isso aí é sério. Então, assim, Você tá maluco, né? você imagina, a minha mão ficou Cabeça dormente, e a cabeça cheia, né? porque aquilo para mim foi mais do que traumático. Aquilo me quebrou, porque eu escutava barulho das coisas no mato, eu saía correndo. Cara, Não, ó. eu imagino. Você cai um livro, às vezes você acha que é uma E cobra. não é só a questão de você ser atacado ali. É todo todo o seu corpo inteiro. A flor da pele, Meu cara, é um Deus. sentimento totalmente diferente. Meu Deus. Então, por isso que eu falo, às vezes às vezes a gente passa por situações que a gente se nega a acreditar, ou se nega a superar, se nega a sobreviver àquilo, porque é muito mais fácil. É o caminho mais fácil. De você, me demitiram, me renegaram, todo mundo foi em tal lugar e ninguém me chamou. Ah, eu dei um presente. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, cara, que Hum, é a segunda parte aqui. O que que vocês estão fazendo para canalizar essas emoções de forma construtiva? Eu faço bastante terapia, né? Já faz 4 anos, desde 2020, 2020, enfim, de uma forma assim, recorrente. Eu não falto. O ano passado eu não faltei nenhuma sessão. Fiz certinho. Inclusive já estreia desse ano, já fui também. Eu sou uma pessoa também que eu sou muito expressivo, né? Eu me expresso muito, eu sou muito comunicativo. Então eu acredito que eu tenho uma boa ancoragem de pessoas ao meu redor, assim, que eu confio, né? É claro que eu não gosto de ficar pedindo opinião para muita gente, porque cada pessoa tem um repertório, então Uhum. cada pessoa tem um modelo mental e minha cabeça fica desse tamanho. muito bom. Porque cada um tem uma experiência, então eu não posso ficar pedindo muitas opiniões. Porque você tem as estatísticas das coisas que você aprendeu, da forma que você aprendeu. O Rafa tem uma outra história de vida. Cada pessoa vai falar para mim. É isso aí. Um vai falar, ele é falso. Não, ele não é falso. Você tem que perdoar. Entendeu? Um amigo meu, testemunho de Jeová, vai falar que eu tenho que perdoar. O outro vai falar que eu sou trouxa. O outro vai falar que ele é invejoso. O outro vai falar. Porque são as experiências que essas pessoas tiveram na vida delas que fez Das próprias crenças. elas terem essas próprias crenças, né? Então, assim, hoje em dia eu faço essa peneiragem em quem eu ouço, não é nem por uma maldade, mas por conta desse modelo mental mesmo. Da sua própria saúde Só mental. que isso, exatamente. Só que eu procuro me ancorar em pessoas que eu confio. Apesar de hoje em dia eu não me considerar uma pessoa lotada de amigos, eu tenho assim, contatos. Mas amigos mesmo são poucos os que eu confio, que o modelo mental ali. É claro também que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque geralmente a gente procura pessoas que vão afirmar o que a gente quer, É né? complicado? Isso aí eu penso muito nisso. Eu falo, eu vou procurar uma pessoa que vai afirmar o que eu quero. Adoro. Às vezes eu penso, isso aí é muito sério. A gente sempre procura quem vai afirmar alguma coisa que a gente quer. Isso é nocivo. As pessoas que têm os mesmos viés que a gente. Cara, Só que tem que assim, ó. ser diferenciado. Só que assim, ó. Para me proteger e poder canalizar isso, sempre investimento em terapia, eu, Luiz, em aperfeiçoamento pessoal, leitura, leitura da Bíblia, porque eu tenho uma espiritualidade muito forte hoje em dia e eu estou desenvolvendo muito isso, né? E terceira, essa ancoragem em pessoas que eu gosto. Então, como eu sou expressivo, eu não tenho dificuldades em me expressar. Então, se eu estou passando por uma situação, tipo, eu falo, gente, hoje eu não estou bem. Eu não vou no podcast, porque aconteceu um problema no trabalho. Gente, eu não estou muito bem no meu relacionamento. Eu não tenho relacionamento. Vamos fazer aqui Não, uma tô entendendo. ficção. Tô entendendo. Pessoal, não estou muito legal. Eu e minha esposa, a gente está passando por uns problemas. Sim, sabe? Agora a pessoa que, não sei, a pessoa... Sai tratando todo mundo mal. E se pergunta, não fala. E às vezes é Cara, amigo há 10 anos do caboclo e ele não... Mas assim, é o jeito da pessoa e eu respeito. Hoje eu aprendi a respeitar. Porque ela é desse jeito por conta das experiências que ela passou, da criação dela. Depois eu fui entender que cada um é de um jeito, que a importância que nós temos, que a importância que uma criação tem no desenvolvimento de uma pessoa é muito grande. A é forma muito, que muito. eu estudei essa parte das culturas coletivistas, das que são individualistas, a forma como a mãe, tipo assim, ela
ela Faz todo o segura a criança processo. ou no colo ou no carrinho. Isso faz Essa uma criança baita de uma diferença. vira um adulto diferente, É. mais frágil, menos frágil, mais comunicativo, menos comunicativo. Depois que eu aprendi tudo isso, foi que eu percebi que cada indivíduo é de um jeito. Então não adianta eu querer cobrar, às vezes, uma outra pessoa que ela Aham. seja expressiva igual a mim, que ela Você não compartilhe o vai, dia a dia igual você eu. vai ganhar um inimigo. É a Eu vou sua, é ganhar a sua amigo. Mas individualidade. olha, foi muito difícil. É E eu difícil. trabalho isso até hoje. Porque às vezes eu tenho umas cobranças, eu falo, peraí, É eu muito tô mais fácil, é cobrando, muito mais fácil você falar da sua ótica do que você ter empatia e ver do outro é lado. lógico, as lentes, né? Muito mais nada eu falar das minhas lentes do que, né, tentar enxergar da lente do outro. Então, assim, é uma coisa que eu me cobro todos os dias, porque é uma desconstrução que a gente tem que fazer, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Então, assim, todos os dias, né? E todo mundo tem aquela síndrome de Gabriela, né? Nas assistências, assim, é a minha Me deixa, essência. me deixa. É a minha essência. Todo mundo tem uma essa Gabriela dentro de si, né? Todo mundo Sim. tem. Então, a gente tem que matar essa Gabriela e tentar, né, se polir, aí, se lapidar. Não sei se eu respondi, Rafa. Cara, é isso aí. Foi muito bom, muito bom. Sim, né? Não, essa resposta. Cara, eu sempre fui doido. Né? Eu tenho essa consciência, eu posso falar que minha mãe fez exames em mim, né? Eu posso repetir as frases do Sheldon, mas assim, o médico disse que não, mas eu acredito que eu sou maluco, cara. Por quê? Eu vou falar uma experiência de algo que eu vivi aqui do lado. Eu odiava trabalhar no caminhão de entrega. Eu odiava com força. E aí, o Elias, um abraço, Elias, se estiver vendo isso, o Elias virou para mim e falou assim, ó, você vai porque você é pago para isso. Você vai. Eu subi naquele caminhão na força do ódio e fui. O seu João Scatena falou assim para mim, tudo aquilo que você não gosta é aquilo que você tem que aprender e ser o melhor. Aquilo entrou na minha cabeça igual uma estaca, assim. Por quê? Depois de longos 5 anos, eu virei o melhor entregador. Falei, Depois dessa experiência, o que eu comecei a fazer? Tudo aquilo que me confronta, tudo aquilo que eu tenho dificuldade, eu vou atrás. Eu quero saber por que eu estou com isso. Então, vou abrir uma coisa para vocês aqui. Até os meus 19 anos, eu falei xixi na cama. E aí, isso começou a me incomodar. Começou a me incomodar. Ó. 19 anos, baita negão, preciso tomar uma atitude, ver o que está acontecendo, qual que era o meu problema. Eu tinha um problema de querer a atenção e o reconhecimento do meu pai, que foi embora quando eu tinha 3 anos de idade. falei. E quando eu entendi que não era mais sobre mim, porque ele tomou uma decisão. Ah, eu não consigo criar meu filho, eu não consigo ter um relacionamento com a minha esposa, eu tenho problema com dependência química, então eu vou embora. Ele foi embora. Então não era sobre mim, é sobre ele. Então, quando eu entendi que ele fez uma escolha, mas existia alguém que ficou, existia alguém que me cuidou, que me nutriu. Então, eu parei de buscar essa atenção nele e comecei a dar atenção para a pessoa que estava do meu lado. É isso aí. Nunca mais, sim. Para mim, Não, eu tô falando o tempo. sim. Tipo, você vê o calor extremo, o vento ao extremo. Para mim, foi uma das. Estou te contando assim, as duas, né? Tem 3 lições para mim, 3 lições, na verdade, que foram assim, para mim começar a seguir isso. Foi essa parada de eu urinar na cama, foi eu entender que não era problema meu, né? Foi a parada que eu contei para vocês do trabalho, né? E quando a minha avó faleceu. Minha avó foi assim, depois da minha mãe, ela foi a pessoa que mais me ensinou a questão de vivência. Então, se eu sei cozinhar bem do jeito que eu sei hoje, é graças a ela. Se eu sei amarrar bem um cadarço, é graças a ela. Entende? A minha avó, do jeito maroto dela, ela me fez tirar, me fez sair da chupeta. Entende? Que nem um monte de gente que depois colocava pimenta na chupeta e ela colocou pimenta na minha chupeta. Eu detesto pimenta até hoje por causa disso, mas eu esperei sair o negócio da pimenta e voltei para a chupeta. Então, um dia ela chegou em mim e falou assim: você quer ficar chupando chupeta? Pode ficar. Só que a hora que alguém zombar de você, se você bater na pessoa, se você vier chorando para mim, você vai arrumar problema. Nunca mais eu chupei chupeta. Então, qual que é a pergunta
qual que é a pergunta? Não, perdão. Respondendo a sua pergunta, hoje eu prefiro enfrentar as coisas que eu vejo que eu tenho um problema, que eu fiz isso ontem, inclusive. É, porque assim, não tem outro caminho. Se a gente quer mudar, se a gente quer se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, a gente tem que encontrar as festas, as arestas na vida se podar. Entende? Para quem não está lendo a Bíblia, você deve ter visto a história de Paulo. Então, Paulo era um pescador, né, que ele era um cara extremamente complicado. Né? Paulo foi o cara que arrancou a orelha de mal. Pedro era o cara que andava com um punhal na cintura. Pedro era o cara que falou assim, ó, se alguém tentar te pôr na cruz, eu vou pegar pro pescoço. E Jesus teve que repreender ele a ponto de falar, ó, aparta de mim, Satanás. Então ele já tinha um comportamento. E por que eu falo de Pedro? Quando Jesus chegou em Pedro e falou, Pedro, sobe no barco e joga a rede do outro lado. Ele se negou. Depois, quando ele resolveu subir, ele falou, eu vou fazer, mas é debaixo da tua palavra. O que ele estava falando ali? Não é que ele estava crendo que ele era o Nazareno, mas ele estava falando assim, ó, eu sou pescador. Eu entendo disso aqui. Eu fiquei a noite inteira e eu não estou aqui há dois dias, 2 meses. Estou aqui há muito tempo. E não tive resultado. Mas se você está falando, eu vou fazer. Você me dá paz. E muitas vezes a gente é assim. Então, assim, o que que eu começo a fazer? Eu espelho muito em Pedro, porque eu sou um pouco Pedro, sabe? Eu sou cristão, eu frequento igreja. Hoje, graças a Deus, as coisas estão acontecendo de uma maneira que eu nunca imaginei que aconteceriam diante de tudo que eu já passei. Mas a gente tem essa necessidade de entender que a gente é imperfeito, que a gente precisa mudar todo dia. Todo dia, gente. Todo Então, o dia. que que eu faço? Quando eu vou falar com alguém, que eu já fui líder dentro da igreja. Não, hoje não é uma coisa nova para mim, eu já trabalhei como líder. Então, hoje, se eu vou falar alguma coisa para alguém, eu penso 10 vezes no que eu falo, no que eu estou falando e como eu receberia isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, os meninos que estão comigo no grupo de louvor hoje, o Igor, o Ícaro, o João e afins, eu falo isso toda hora. Eu não sou um amigo legal. Por quê? Porque eu precisei desse cara. Mas eu tinha um amigo legal. Tinha um amigo que falou, não, sei lá, vamos. Não, pode fumar. Não, bebe aí. Dá nada não. Eu não sou amigo legal. Então eu sou um amigo que fala assim, bebe, você vê, você não quer você no meio. Você sabe que é ruim, você sabe que tá errado, você sabe que não pode, você vai fazer isso. Você é idiota, você tem problema na cabeça. Então eu aprendi a duras penas por conta disso. Então hoje eu prefiro 1000 vezes confrontar os meus problemas, confrontar aquilo que está me incomodando, confrontar aquilo que eu preciso vencer para mim conseguir ter um resultado melhor do que ficar procrastinando. É que nem tu falou, terapia. Cara, tive com a Paloma por algumas sessões, não fui muito. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Terapia é necessário, cara. Necessário. Todo mundo no Mesmo planeta quem acha que não precisa, é bom ir. é você que precisa. Você tá achando que você não precisa. É você que tá Vou precisando, pegar o gancho, quem precisar aqui, ó, entra em contato. tá? Esse cara aqui, ele dá umas sessões frias aqui para nós sair aqui arrastando, mas a gente está bem, vivo, né? E depois de muita paulada, cara, muito erro, muita perda, muitas boas pessoas que passaram pela minha vida e eu perdi essas pessoas. Não perdi, eu não falo que eu perdi para a morte, não. Perdi porque a pessoa hoje, graças à pessoa ruim que eu era no passado, não que eu tenha me tornado uma pessoa boa, eu perdi. Então hoje eu prefiro ouvir mais, prefiro falar o necessário e às vezes nem falar. Né? Minha esposa fala, nossa, que raiva, eu tô falando, não consigo falar nada. Tem hora que não dá para falar, porque às vezes eu vou falar, que nem ontem a gente teve uma briga séria, cara, porque eu resolvi falar, mas eu não estava num dia legal. Eu acabei me passando. E aí começou uma briga. Então, eu prefiro enfrentar isso aí, e às vezes me abster. E você? Cara, eu só aprendi a canalizar bem e de forma construtiva as minhas emoções quando eu aprendi uma coisa muito foda, cara. Eu era um cara que eu conseguia muito usar os meus pontos negativos, as minhas fraquezas, como impulsionador para fazer algo. Então, quando eu tava com raiva, eu fazia muito, e muito bem.
E o que aconteceu? Eu aprendi que quando você faz dessa forma, mesmo quando você tem êxito naquilo que você está pretendendo, você deixa um rastro de destruição por onde você passa. Por quê? Porque você faz sozinho. Quem faz com raiva faz sozinho. Quem faz forçado faz depressa, mas alcança. Por quê? Porque o cara faz muito na pegada. E aí, o que que acontece, cara? Quando você aprende a usar os seus sentimentos da forma errada, mas tem resultado, você acaba tendencionando a continuar com aquele comportamento. Por quê? Porque deu certo. Aí é onde você começa a olhar na vida e começa a ver que as coisas não funcionam dessa forma. Quando passa um ano, 2 anos, e você vê o rastro de expressão que você deixou, você já começa a entender que, pô, não tá legal. Só que o mundo, na época que eu aprendi isso, estava num processo de transformação que hoje, para nós, é dia a dia. Mas naquela época não era. Era a época que meu avô chegava para mim e falou assim, ó, você precisa estudar. Hum? Só que naquela época, você conseguiu um emprego se você estudasse. Quando eu terminei de estudar, já não era mais assim. Então, resumindo, a, eu sou da geração que viu a internet nascer. Eu sou da geração que pegou todos os probleminhas, todas as demoras de tudo que a gente sofria antes e hoje não sofre mais. Só que eu também sou da geração que teve êxito em muitas dessas coisas e que hoje não tem mais. Então, as pessoas de hoje não conseguem ter um processo de maturação rápido quanto o nosso, porque a gente sofria em conta-gota e os caras sofrem em velocidade extrema. Rapaz, meu Deus. Nós fomos a última geração que teve tempo e situação para amadurecer com coisas idiotas. Meu Deus, rapaz. Então, por exemplo, se você quisesse ligar para alguém, você tinha que enfrentar um filho de orelhão, comprar uma ficha, comprar um bagulho para você poder fazer o E rolê. falar rápido, senão você ia ter que usar outra ficha. Cara, eu vi esse exemplo hoje, cara, e cara é muito bem aqui, cara. E hoje, cara, a pessoa já nasce meio que com o telefone na orelha, já. Tipo, você aperta aqui e já fala. É ruim? Não é ruim. Isso é evolução. Só que pra gente é evolução. Para eles é a realidade. já é parte simbiótica do O corpo. cara já nasce É, capado fala já, né, velho? É uma parte do corpo. É uma parte do extensão corpo. E aí, Eu o que já ouvi essa acontece? expressão na internet. O que acontece? A forma de amadurecer dessas pessoas tem que ser diferente. E nós, que vivemos desse passado, não somos as pessoas que vão ajudar eles a se desenvolver no futuro. E nós não temos noção disso. Eu, graças a Deus, consegui pegar essa época, cara, e eu consegui aprender muito disso. E hoje eu sou muito feliz por causa disso. Trabalho com mindset, que é a base desse processo que está falando agora. Então, minha mentalidade, graças a Deus, está em ordem. Mas muitas pessoas que estão vindo não vão. Por quê? Você tem pais que viveram um pouco dessa época e não conseguem se atualizar e tem que enfrentar filhos dessa forma. Você tem uma escola que não... Cara, esquece. Não é uma escola. Você tem escola, fisicamente falando, do século XVIII, professores do século XIX, alunos do século XX, tipo, cara, Tá uma bagunça! não dá, mano. O negócio é surreal, velho. Combo, né? É um combo. O cara, Tá tudo certo para dar errado. o cara se negar Agora proibiu o celular, né? Então, a proibido. esperar 5 minutos, o cara não consegue esperar 5 minutos na frente de uma escola que o cara já dá um chilique ou vai embora. Não. É disso, cara. E aí o que acontece? Tirar nota ruim, professor. Como o dia do cara funciona maravilhosamente bem por causa da tecnologia e as coisas acontecem rápido, quando uma não acontece, O cara ele não quebra. sabe lidar com isso. A gente era ao contrário, cara. Tudo demorava. Quando uma coisa é rápido, mano, você já ficava feliz, velho. Igual, chegou Tem em ensinar 3 dias, né? Uma compra pela É internet. isso aí. Ô, cara, antes, quando você era Carregar uma criança, foto, amigo. Carregar uma você tinha que foto. alugar uma fita pra você jogar. Você não via a hora de chegar numa sexta com um feriado na segunda pra você jogar um game Né? prolongado.
Hoje, cara, o cara vai ali, pá, e já tá ali, cara. E ainda assim, ó, a gente vai mais longe. Hoje disse os planos de streaming aí que você não precisa mais nem no console, né? Cara, ô, você quer assistir um filme? Você tinha que ir na locadora alugar Eu um tinha que DVD, E cara. Ó, ter sorte de alguém não ter pegado. cara. Hoje, você aperta dois botões, cara, você tem acesso a um banco de não sei quantos milhões de filmes pra assistir, cara. Então, tipo, é doideira. É doideira. Mas parando para pensar, é loucura mesmo, né? Não, cara, é Salto muito loucura. tecnológico muito doido. Agora, se você tem essa velocidade de avanço, de acesso, agora você imagina de experiência. A gente, como a gente fez parte do processo, é muito mais fácil nós termos essa consciência e se adaptar à evolução do que as crianças mais novas, Sim. porque eles não têm o banco de dados que nós temos. Uma coisa que eu tenho que repetir bastante, cara. Bastante. Com a galera, assim, com a molecada mais nova, né? Eu tô com 37, tá bom? É assim, ó. Calma, calma. Não, que calma, amigo. Vamos devagar, calma. A gente vai chegar. Fica tranquilo. Porque eles querem aquela coisa. E aí você tá vendo que o cara tá indo pra parede. Você não tá indo pra onde ele quer, tá indo pra parede, amigo. Calma. Aí o cara chega e se esborracha. Então, aí o cara desvia e vai para outra parede. Por causa disso. Aí você vai ver a vivência do camarada. Tem uma pessoa para, tipo, segurar o cara, para ancorar o cara. A gente precisa de âncora. Uma coisa que às vezes eu estou falando, estou ministrando, estou pregando, eu falo assim, ó, o ser humano, não sei se vocês concordam com o que eu vou dizer, mas o ser humano precisa de coleira. Por quê? Porque se o cara não tiver controle, não estou falando de controlar assim a pessoa, estou falando que não, estou falando assim, ó, o meu filho, eu como pai, É um cinto de segurança, né? eu falar assim, amigão, você não pode chegar metendo a mão na menina. Você não pode falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, com qualquer pessoa. Na minha época, a galera saía na mão. Na nossa época, os caras fechavam a rua E do não dava comércio nada, tipo, fechou ali, bateu, foi e para casa e morreu. amanhã. Hoje, pro cara arrancar um garfo, pro cara arrancar uma caneta, enfiar em você e você E morrer, gás, faleceu rapidinho. então a gente Coisa, né? tem que ter. Levar uma arma no outro dia. Mas não é, eu tô Uma falando com treta você. era uma treta, hoje não, uma treta é uma morte. Cara, é verdade. Eu tava vendo esses dias mesmo, o cara foi discutir com o outro porque deu um totozinho no carro lá, o cara sacou É, fogo lá e matou o cara, é. bicho. Nossa. Ah, o vizinho foi lá na casa do vizinho e Cara, os fora o caras. barulho, tipo, tudo bem Então, que, por isso que eu falo dessa assim, questão É da, foda. da não, a gente não coleira, sabe, mas pelo amor de Deus, né? Liga pra polícia. porque se o cara não tem essa noção, e hoje tem um monte de gente que não tem, cara. Não tem. Hoje você Mas a ouve assim, maioria eu acho ó, que não tem no mais. mercado de trabalho. Ô, amigo, você pode vai esse chão aí? Não, não sou pago para isso, não. Pô, É, é seu local de é trabalho. isso mesmo, não sou pago pra isso. Não é questão de. Eu não estou te pedindo para você limpar uma latrina, não, amigo. Tem gente para fazer isso. Só precisa que você limpe o lugar onde você está trabalhando. Só isso. É só isso. E aqui também a palavra esforço parece um repelente, né? Você fala, Né? sai correndo. A palavra Se esforço é a palavra esforçar, não, trabalho. é. Não, tipo assim, trabalho dá trabalho, o povo não quer ter trabalho. Mas é engraçado. Você fala de trabalho, esforço, tá tudo correto, é um repelente. Cara, é foda. E É um se você é uma repelente, pessoa né? esforçada, você É vira um foda. puxa-saco. É. E as pessoas só falam agora negócio de OnlyFans. Ah, eu tenho que abrir. Ah, Vou eu abrir tenho um que ver foto do lance. meu pé. Que assim, mesmo que na brincadeira, a pessoa só fala disso. Toda vez essa É ida. brincadeira, mas Brincadeira, mas. Ah, eu sou tonto, devia ter aberto um OnlyFans. Não sei o quê. complicado. Só fala disso, não fala, eu deveria ter estudado mais. Eu deveria ter passado no vestibular antes, já que eu tô com pressa. Um exemplo, tá? Não, Não, mas é devia ter real. aberto um OnlyFans. É Cara, real. é o que gera menos esforço na cabeça da pessoa tem o maior retorno. O Cara, Fábio, o cara vai lá, tigrinho, cara. o Fábio esteve aqui com a gente. Pegue a mão aí. Quem é que quer viver o que o cara viveu para onde ele está agora? Não conheço. Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. De passar anos indo daqui para Ribeirão Preto de carro. Então, cara.
Com a Fazer mulher a aqui, fazer faculdade. faculdade e trabalhar e não sei o quê, e madrugada indo em fábrica e não sei o quê. É louco. Quem? Hoje você pede pro cara, tá trabalhando, né? Eu tava conversando com a minha cunhada, ela entra às 5 da manhã, sai 12h18 no trabalho de sábado e domingo. Pediram para ela ficar até 5 da tarde. Nunca mais eu faço isso. Não, que não sei o quê. Aí, vamos parafrasear aqui. O cara vai pro carnaval, agora eu Sei, vou tocar o dedo na sei até ferida. o exemplo que você O vai cara vai pro dar. carnaval, o cara fica 4 dias, o cara mija no lugar, para não perder o lugar na micareta. Ele mija no lugar, ele não sai para dar uma mijada, porque se ele sair, ele não consegue voltar onde ele estava. Aí depois o cara fica, fora os 4 dias, o cara fica mais 2 dias ali, certo? No carnaval, sem dormir, amigo. Beleza? Aí o cara depois volta na quarta-feira de cinza pro serviço, só o espinho, Com só a certeza, carcaça. com Aí o certeza. cara fala assim, pô, ó, o cara entra às 7 da manhã, vai até 5 da tarde. Aí o chefe fala assim, você pode ficar até 7h30? Aí o cara vira pro chefe e fala assim, ó, aí você quer acabar com a minha saúde. Você tá entendendo? Não, tô entendendo. Então a injeção do cara, o esforço, porque existe esforço nessa geração que tá vindo aí, existe um esforço, mas não é naquilo que é rentável, não, né? Entendeu? Porque você imagina essas meninas que resolvem abrir um OnlyFans. Fazendo esforço aí. Porque assim, ó, bem ou mal, ela pode não ligar, mas vem a vergonha. Ah, não, com certeza. Entende? Não, é uma série de coisas, Então, né? existe o esforço, só que é um A esforço gente que, brinca, mas assim, que a pessoa põe na de uma outra balança. maneira, né? Tem a vergonha, às vezes não dá certo também. Que aí é a vergonha do A braço, né? e também é a E longo. voltar. E na verdade também é a longo prazo, porque não é assim, se pode ser a vida mais linda do mundo. Você tem que ter engajamento, você tem que pôr na rede certa, você tem que ter, né? Porque assim, Cara, ó, é foda. é um Assim, é negócio muito trabalhoso, né? complicado. Só que as pessoas não querem. Elas optam por um sofrimento linear, que é um negócio subvertido, né? Subfurtivo, né? Palavra correta. Um negócio que ninguém tá vendo. Você de máscara ali, com um sorriso no rosto. Você pode chorar, morrer no quarto de ninguém, tá te sofrer. Né? Por que não? Eu quero estar na melhor. Porque se isso é estar na pior, o que é estar na melhor? É isso que as pessoas precisam ver que você está bem. Você pode estar devendo a agiota, você pode estar com gente te procurando aí para cima e para baixo, mas nas redes sociais você tem que estar, porque dane-se o sofrimento que você está passando. E é esse que é o problema dessa geração, Status. né? Mas enfim. Considerações. Bom, estamos aqui, né? Nesse 2025, sendo pai, 37 nas costas. Para mim está sendo muito doido. Para mim está sendo muito doido, né? A gente está falando de um assunto, né, sobre o sofrimento, né, sobre o sobrevivencialismo, né, esse mundo louco, caótico. E eu estou preferindo sofrer, né? Como hoje eu acredito que eu me tornei uma pessoa um pouquinho melhor do que eu era o ano passado. Então, estou preferindo sofrer, estou canalizando esse sofrimento, estou enfrentando esse sofrimento, porque agora tem um CPF, né, no meu nome. Então, eu preciso que essa criança não passe as dores que eu passei. Eu prefiro que ele passe as dores dele, mas que ele tenha o pai, a mãe para segurar a mão, né, enquanto ele sente a dor da injeção, né? E é isso, cara. Eu acredito assim que não tem muito a dizer, né? Porque são novos desafios, novos horizontes, né? Estamos aí com bastante novidade chegando, muita coisa doida, né? Eu não vou me prolongar, não, senão eu acabo falando demais. Isso, Luiz. Bom, quero desejar um excelente ano para todo mundo que está assistindo aqui. E para finalizar, como o Rafa disse, né? Tudo é processo, a gente não consegue se esquivar da dor.
mas a gente consegue lidar com ela de uma maneira melhor. Então, a partir do momento que você escolher procurar por aperfeiçoamento pessoal, profissional, fazer psicoterapia de uma forma recorrente, investir em aperfeiçoamento, né, todas essas áreas aí, e uma coragem, né, de amigos, espiritual, como eu disse, para quem acredita em algo, pode ser que as coisas fiquem mais fáceis para você. Evitar o sofrimento não vai funcionar e não tem como, né? A gente vai ter que sentir, é uma emoção, a gente sente e o planeta, ele é favorável a isso, o nosso sistema é assim, né? Por inúmeros fatores. Mas a forma que você lida com isso, você escolhe. Então, assim, hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem profissionais voltados para isso, para auxiliar. Então, meu conselho para vocês é isso: se você estiver passando por uma dificuldade, reprimindo emoções aí, né, situações, e você ainda não tem um amigo, uma amiga, né, para compartilhar isso, você pode procurar por ajuda, né? Hoje em dia a gente vê aí tantos terapeutas, psicólogos bons, né, que possam ajudar aí. É isso, meu recado, né? Como dizia o Menudo, né? Não se reprima. É isso. Cara, para finalizar, queria falar um pouco sobre sofrimento, né? Sofrimento, quando é uma escolha, ele é lidado de uma forma melhor, então o Valadão falou sobre isso. Eu queria só relembrar as pessoas que esse é o seu primeiro sentimento, porque quando você nasce, qual é a primeira coisa que você faz? Eu choro, cara. Se você não está chorando, o que o médico faz? Porra! E você chora. Então, ou você chora, Ou você ou chora. você chora. Então a vida já começa com dor, cara. Sim. Vamos Aí feliz com isso. você, o nível do quanto você vai ser na vida vai depender do quanto você aguenta tomar uma porrada. Rock Balboa já falava Já sobre fala. isso. Então é disso, cara. O quanto você aguenta apanhar, não abater. Bater é fácil. Isso aí. É isso? Chegamos no Valeu, final. Não show. esqueça de curtir, compartilhar e Fechou. É comentar. isso aí, galera. Tamo junto.